Bom, meio que começou. É, eu falei meio que no meio stories que eu ia falar sobre um assunto que tá dando polêmica esse fim de semana e o quanto ele me afetou, apesar de algumas pessoas não entenderem, e o quanto ele é pesado e é complicado. Ahn, a questão de quem vai estar assistindo aqui, quem não vai estar assistindo, quem acha que eu não devo gravar ou devo gravar, isso é um assunto que meio que não me importa, mas que é uma coisa que eu preciso falar e preciso deixar algumas coisas claras. Porque o meu objetivo esse ano é deixar algumas coisas bem claras e parar de engolir muito sapo com essa questão de cor, com essa questão de religião e com tudo mais que eu venho engolindo há muito tempo, porque às vezes a gente tem que engolir, né? É... Beijo, Kelly. Só que a gente tem que ponderar algumas coisas, engolir alguns sapos, só que quando o assunto prejudica a gente, eu acho que é muito bom a gente falar e expor a nossa opinião sobre. Eu não sou nenhuma pessoa influente na internet para falar ou expor alguma opinião, mas eu tenho uma opinião e eu sou uma pessoa e eu tenho todo o direito de falar, isso é o principal. É, então eu vou deixar depois o ao vivo no meu, naqueles destaques lá, para quem quiser assistir, assistir e aquele mesmo assunto. Quem não quiser assistir, quem acha que esse assunto não é importante, não assista e não não entre no assunto. O que aconteceu esse fim de semana, desde sexta-feira, foi que a editora de moda da Vogue, que eu não vou citar nomes e tudo mais, ela fez uma festa em Salvador para comemorar os 50 anos dela. Uma festa que continha muitas personalidades da moda, muitas personalidades da música, principalmente do Brasil, que foram prestigiar essa festa e simplesmente o meio que o tema da festa era Brasil colonial escravocrata. E na entrada da festa o que se tinha era um assento imenso, meio que um trono, e várias mucamas servindo o pessoal, e tinha duas mucamas em cada lado desse trono para você tirar uma foto e, e postar. Pegou mal, obviamente, porque ela tocou num assunto que, segundo ela, não foi a intenção, e mais pra frente eu falo qual foi a real intenção, que foi a parte que mais me revoltou nesse assunto todo. É, não era a intenção dela, porque ela estava fazendo uma festa na Bahia e ela queria colocar os elementos que a Bahia tem dentro daquela festa e tava todo mundo vestido, as pessoas, as mulheres que eram negras, em sua concepção, não tinha nenhuma branca vestida de mucama, era negra. E porque na Bahia normalmente se veste branco toda sexta-feira, e ela queria fazer a junção de todas essas coisas e tudo mais. É, e não foi a intenção dela. Mas de boas intenções o mundo tá cheio. E a partir do momento em que ela coloca elementos do Brasil colonial, principalmente elementos como mucamas, que não eram simplesmente lavadeiras, passadeiras e cozinheiras dos senhores de engenho ou dos donos da casa grande. Eram escravizadas sexualmente em todo um contexto histórico, então ela colocar uma imagem dessa que na verdade não tem nada de romântico, não tem nada de feliz, uma imagem forte e que para muita gente é uma imagem que mexe com sentimentos, é um erro fatal. É um erro fatal e algumas pessoas vieram questionar, mas provavelmente ela não fez isso só para chamar atenção. Eu acho que não. Eu acho que ela fez na maior inocência. Só que a partir do momento em que ela viu que ela fez uma cagada, ela simplesmente não se importou com aquilo. Ela fez meio que uma retratação no Instagram dela, dizendo que aquilo era aquilo era é, aquilo as pessoas interpretaram errado e que ela pedia desculpas, mas e contou todo o contexto da festa. Só que ela
cagou pra tudo. Ela cagou pra quem ela tava ofendendo, ela cagou pra história que ela tava recriando que não era uma história bonita, porque ela romantizou uma coisa que não tem nada de ser romantizado, uma coisa que eu não vou nem falar a palavra que eu tava pensando, porque ela fez uma coisa ridícula, e eu tava pensando em outra palavra, mas não vou falar. E ela fez uma coisa que mexeu com muita gente, que mexeu com muitos movimentos, tanto movimentos da parte de negros, quanto movimentos da parte religiosa. Por quê? Porque o real tema que ela quis apresentar, na verdade, era um tema meio que religioso, um tema meio que de candomblé. Ela dizia que aquela cadeira que ela estava colocando era uma cadeira que normalmente os pais de santo e as mães de santo sentam no momento em que está tendo o toque de candomblé. E que aquelas brancas, as mucambas, na verdade, elas estavam vestidas de branco por uma questão de. Elas estavam vestidas tematicamente, porque normalmente se veste de branco na sexta-feira na Bahia, e em festa de candomblé se vestem de baiana e de branco. E aí que tá o maior problema, foi a parte que mais me revoltou. Eu sou de candomblé, sou feito no santo e tudo mais. E quando a gente entra na religião candomblé, a gente aprende muitas coisas em questão de hierarquia, em questão de objetos sagrados, em questão de o que é sagrado, o que é importante, os elementos importantes dentro da religião. E um deles é aquela cadeira. A cadeira no candomblé não é simplesmente uma cadeira que a pessoa que tem mais autoridade naquele lugar senta. É, é uma questão de resistência. A cadeira é uma questão de, de conseguir manter tradições que foram trazidas da África. A cadeira simplesmente é a representação de um trono que os reis africanos tinham na África, antes de serem tirados e arrancados de suas terras. Então não é simplesmente uma cadeira, e não é simplesmente ela colocar uma cadeira lá para todo mundo sentar e poder ter um dia de pai de santo, ou se sentir um pai ou uma mãe de santo. Mas ela colocou um elemento que é importantíssimo dentro da religião. É, a cadeira em si, ela tem como dono o pai ou a mãe de santo do local, e tem outras cadeiras que são um pouco mais abaixo ou na mesma altura, depende muito da casa, em que em que sentam as pessoas que têm cargos dentro da casa, ebomes e outros cargos a mais que eu não vou ficar citando aqui porque não entra dentro desse contexto de ficar citando cargos dentro de uma casa de candomblé. E ela coloca essa cadeira sem se importar com o que cada significa para essas pessoas, para mim, para os pais e mães de santo, entendeu? Aquilo é um elemento muito forte, assim. Tem um texto que a Carmen Virginia, que é uma chefe de cozinha que eu adoro, ela tem um restaurante na Bahia e tudo mais, que ela fala da importância, depois dessa polêmica doce, da importância da cadeira, o quanto muitas pessoas sentem a vontade de sentar naquela cadeira, mas tem um respeito por aquele local, porque aquilo parece só uma cadeira com um pano muito bem bordado, muito bem costurado, mas na verdade aquilo é como eu falei, um objeto de resistência, de mostrar a superioridade, de mostrar a liderança dentro daquela casa, e o modo também do Pai de Santo conseguir observar tudo que está acontecendo naquele meio. E aí ela usa esse tipo de objeto numa festa. Só que o maior problema até então não é usar esse objeto, é usar esse objeto como uma coisa que é dela, como uma coisa que eu não tô pouco me lixando pro que ele significa, e escancarar isso, entendeu? E o pior de tudo, pessoas famosas como Preta Gil, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, que têm conhecimento dessa parte religiosa de santo, porque são feitos, mas meio que não se importaram, entendeu? Vou chegar lá, vou ver toda aquela palhaçada que tá acontecendo e vou ficar de boa, não vou falar nada. Pessoas que têm consciência, pessoas negras, deixando aquilo rolar, entendeu? Depois eles ficaram meio que com vergonha, apagaram algumas publicações que fizeram da festa, porque eles foram contratados e tudo mais, mas é aquele posicionamento de alguns artistas que eu não esperava, de eu tô vendo algo errado e eu não vou compactuar com isso, entendeu?
Só que não teve. E aí, assim, hoje em dia tá com essa pegada que é o assunto que tá mais me incomodando, é essa pegada de usar coisas de religião de matriz africana para se promover na internet. Essas coisas assim, a moda que o Brasil tá levando de blogueiros e blogueiras e tudo mais, de, por exemplo, pessoas que vão no dia 2 de fevereiro na festa de Iemanjá, mas simplesmente não sabem a importância daquela festa. Elas vão para tirar foto, elas vão pra dar o close delas, pra falar, ai, Iemanjá, me abençoe e tudo mais, tudo mais. Só que elas estão um pouco se lixando pro realmente significado daquela festa. Que é uma festa que tem anos e anos e anos, não só em Salvador, na Bahia, mas também em vários lugares do Brasil. Muitas vezes em datas diferentes, mas tem em vários lugares do Brasil. Só que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa, entendeu? E é isso que me incomoda muito. Quando uma pessoa que não tem consciência da importância daquele culto religioso, daquele momento religioso, irem simplesmente para se promover, sabe? Você, seu trabalho de fazer um pacote, comprar voo, ir até o Rio Vermelho em Salvador só para tirar foto na festa de Iemanjá e mostrar que você é cool, não tem nenhum sentido. Aquilo é importante, aquilo não é moda. E aí entra a questão de apropriação cultural, que é uma coisa que eu não falo tanto com as pessoas com quem eu converso, mas é preciso ser falado porque a partir do momento em que você pega essa questão da festa de Iemanjá e você usa a seu favor para se promover e falar que você é cool, você está se apropriando de uma cultura que não é sua e não faz parte do seu viver, não faz parte da sua vivência. E aí você começa a dar um entender de que o candomblé é festa de close, é festa de brilho, de foto, e de que Iemanjá é minha mãe e eu estou tirando foto do mar, entendeu? É aquela típica questão de as pessoas odeiam quem é de candomblé ou de umbanda, mas na virada do ano tá pulando sete ondas ou vestido branco. Vestir branco, as pessoas vestem branco no ano novo, mas a gente que é de candomblé veste branco toda sexta-feira e todo toque. Algumas pessoas o resto da vida usa branco. Então, é uma apropriação cultural que não faz parte das pessoas, principalmente quando vem, é muito complicado, eu evito de falar essa palavra, mas principalmente quando a branquitude, pessoas brancas, entram dentro desse contexto e são exaltadas por estarem naquele momento, entendeu? Sendo que outras pessoas negras são esculachadas porque são negras e estão numa religião do demônio, do satanás, ou seja o que for, entendeu? Então é muito complicado isso. Eu fico muito bravo, fico muito puto com isso, porque eles estão tomando conta. Não que pessoas brancas não possam ser de candomblé ou estar introduzidas dentro do candomblé. A partir do momento que uma pessoa é branca e ela entra dentro daquele contexto, ela entra dentro da religião, é totalmente diferente, porque ela passa a conhecer as regras, ela passa a conhecer as coisas que existem dentro daquela religião e ela entende muito das coisas que provavelmente antes ela não entenderia. Então, ela entende que essa questão de foto para se promover de dar close não é uma questão que tem dentro do candomblé. Entendeu? Uma coisa é você tá numa festa. No meu Instagram mesmo vai ter várias fotos de festas que eu fui que eu estou vestido, vamos dizer assim, a caráter para aquela ocasião. Mas não é para dar um close de ai meu Deus, eu estou na moda. Não, é porque aquela é meu vestimento, entendeu? Usar da guia não é simplesmente porque é bonita, é porque é a guia que eu tenho que usar, é a guia que foi determinado pelo meu babalorixá para eu usar. E aí quando uma pessoa que não entende nada daquilo coloca normalmente aqueles, eu não sei falar, é bracelete, com búzios, porque no candomblé a gente chama de contrigum, com búzios, coloca guias que não entendem nada, simplesmente por uma questão de fantasia, porque no carnaval é uma das mais coisas que você vai ver aí, são pessoas de turbante que não entendem a história do turbante, que não entendem o porquê do uso daquilo, que estão usando braçadeiras com búzios, mas não entendem nada daquilo, não entendem a importância e aquilo, porque aquilo é um objeto muito, muito importante, muito sagrado dentro do candomblé. E as pessoas estão fazendo isso, entendeu? E tá ficando feio, e me incomoda demais quando uma pessoa usa desses elementos, tanto na festa quanto que ela usou, que ela cagou de um lado, tentou se explicar e cagou do outro, principalmente de falar de questões como de elementos importantes do candomblé. E aí, assim, e não que você não possa usar a cultura afro para fazer algo que entre na moda. Tem um estilista que é o Isaac Silva, depois eu vou postar todos esses links meio que juntos aqui, eu vou ver como é que faz, porque eu não entendo muito bem. Aqui,
Para explicar, não que você não possa usar a cultura africana como moda. O Isaac Siva, ele tem vestidos com desenho de Iemanjá, com desenho de Ansan, e algumas roupas que têm esses elementos afro. Mas ele é um cara negro, que tá dentro do contexto, desse contexto religioso, e ele sabe muito bem usar esses elementos, não para se promover e dizer que está arrasando, dando close. Sim, porque é aquela realidade dele, porque ele ama o que ele faz, porque é a forma como ele expressa a arte dele, ele junta duas coisas que provavelmente para ele são importantes, que é a moda e a religião, e faz uma junção muito linda disso e desfila com isso, e sabe dar a representatividade para isso, entendeu? Ele não vai colocar uma mulher branca um vestido de Iemanjá, ele vai colocar uma mulher negra que realmente representa aquilo, porque as pessoas pensam muito, mas as pessoas têm que colocar na cabeça que Iemanjá não é branca. Iemanjá não é uma mulher branca de cabelos lisos que vai estar de braços abertos para você no mar. Não é. Por mais que ela aqui no Brasil tenha tido sincretismo e tudo mais, Iemanjá é uma negra de peitos fartos, de barriga farta, de coxas fartas, que é a deusa responsável pelos domínios do mar, entendeu? Então as pessoas têm essa questão de embranquecer coisas negras que não têm que ser embranquecidas e começar a pegar esses elementos que não têm que ser pegados. Eu postei alguns textos no meu stories da Elza Soares, da Carmen Virginia, de Jamila Ribeiro, falando sobre esse assunto, sobre a importância dos elementos de candomblé que as pessoas têm pegado e usado assim de forma banal, sem entender a importância de cada elemento, sobre o quão essa mulher foi errada nessa festa que ela fez em colocar mucamas para servir o povo branco na Bahia, numa festa dentro do palácio também, fazia parte dessa cultura colonial e tudo mais. E toda essa parte de pegar elementos religiosos, que é o que me incomoda mais, de pegar elementos religiosos e usar como moda sem dar o devido crédito, entendeu? Era meio que isso que eu queria falar. E eu acho que vou começar a falar mais sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda muito. E é isso. E assim, quem não quiser assistir, quem não concorda com o que eu estou falando, o problema é de vocês. Ultimamente eu estou bem assim. Se você acha... começa pelo contexto, se você acha que cotas para negros não existe, que a apropriação cultural não existe e que tudo não passa de blá blá blá, então esse vídeo não é pra você, porque você não vai entender bolhufas. Se você não concorda com essas coisas, mas talvez queira conversar comigo sobre esses assuntos para entender melhor, e não que eu vá mudar a sua opinião, mas entender melhor os assuntos, para começar a entender o porquê que é errado o uso de instrumentos religiosos dentro de um contexto banal ou da moda, entender por que foi errado ela usar esse tema de Brasil colonial e colocar mucamas e um trono de um babalorixá ou de uma iolorixá numa festa que não tem nada a ver com esse tema. E quiser conversar comigo, a gente conversa, seja por rede social, seja onde for. Mas é uma coisa que eu precisava falar porque estava me irritando, estava me deixando triste, estava me deixando com vontade de chorar. E eu chorei, não vou negar que eu chorei, mas meio que num contexto de raiva por aquilo que está acontecendo. Então, fica aí esse vídeo. Eu vou deixar ele meio que salvo em algum lugar pra você, quem não viu desde o começo, ver. Entender toda sobre essa questão da festa do Brasil colonial, do uso de elementos religiosos dentro do... O meu telefone tá tocando, vai continuar tocando. Do uso de elementos religiosos dentro de uma coisa banal, de uma coisa que não tem nada a ver. Seja no carnaval, seja na moda, seja onde for. Eu vou deixar aqui linkado pra você entender melhor. E vou deixar também alguns links, esses mesmos links dessas pessoas que eu estou citando, Elza Soares, Carmen Virginia, para você entender, ler esses textos e entender um pouco mais sobre cada coisa disso. Para quem assistiu ao vivo, um beijo. E para quem vai assistir depois, um beijo também. Estou aí disposto a conversar e nos vemos em mais lives, tá bom? É isso aí, falou. E aí eu vou deixar linkado todas as coisas, textos e links, para vocês entenderem melhor esses contextos e tudo mais. É isso aí, valeu. E axé pra todo mundo.